cristão pode ser favorável à pena de morte? De novo, legítima defesa, pena de morte, vamos lá. Eu acredito que a palavra do Senhor ensina, vou voltar aqui então na lógica anterior, a partir de Gênesis 9, no versículo 6, a Bíblia prevê a pena de morte. Deus não somente prevê, ele ordena a pena de morte naquele instante, como um ato último da justiça contra aqueles que atentam contra a vida, né? Então pense comigo, a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu, né? Se alguém atenta contra esta vida, ele é um assassino, né? Qual deve ser a reação, ou qual pode, não qual deve, né, mas qual pode, até onde pode chegar, biblicamente, a correção por esse ato de injustiça? Pode chegar até a pena de morte, né? A discussão histórica sobre esse assunto é muito ideologizada, né? Nós temos hoje movimentos ideológicos, enfim, e as leis dos países são construídas a partir da cultura que é desenvolvida, né? Mas em países que têm a base, né, o cunho cristão, como formação da lei, os Estados Unidos é um exemplo disso, houve uma grande discussão sobre a pena de morte, e você tem estados americanos que têm lá o sistema federativo, então cada estado tem as suas próprias leis, né? O pessoal sempre fala, não, a Constituição americana é pequena, mas a dos estados não é, né? Porque você tem todas essas leis regimentais menores, elas são regidas pelos estados. E você tem estados que têm pena de morte e estados que não têm. Eu morei em 2 estados, um tinha pena de morte e o outro não, né? A discussão lá atrás, na formação da lei, né, era por conta da vida. Porque, por exemplo, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, está escrito lá, não matarás. Então, alguns interpretam este não matarás como a impossibilidade total do ser humano tirar a vida do outro, né? Só que essa interpretação, ela precisa ser vista à luz da teologia bíblica. E à luz da teologia bíblica, a justiça, ela pode ser aplicada, né? Você não tem cadeias na Bíblia, não tem nenhum sistema penitenciário na Bíblia, mas há um sistema rígido de exercício da justiça para diferentes crimes que são cometidos na sociedade, né? Todas as leis civis, e a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento existiam as leis que governavam um estado teocrático que era Israel. As leis civis prevêem a disciplina para diversos casos de crimes cometidos, e o pior crime é o crime contra a vida, e o crime contra a vida, ele deveria ser punido com a morte daquele que cometeu a vida, né? Nós temos lá, Davi deveria ter sofrido pena de morte pelo que ele fala, né? Pelo que ele faz no caso de Betseba, né? E ele sofre a misericórdia de Deus, mas o Salmo 51 é alguém que sabe que deveria ter morrido pelo que fez, mas que a misericórdia de Deus o livrou da morte. Mas isso era exercício em Israel. Isso aconteceria se alguém matasse o marido de uma mulher para ficar com a mulher dele, né? Então, a pena de morte, ela pode ser aplicada? Pode. Ela tem embasamento bíblico para que aconteça? Tem. Agora, é preciso trazer essa discussão para os nossos dias, né? Porque quem regula isso é o Estado, né? E no Brasil a pena de morte não é aplicável, né? Mas existem outros países que é aplicável. A pergunta é se é errado. Não, não é errado. De fato, é uma questão tem sido bem polêmica no meio evangélico. Tem havido, né, muita interpretação errada da Bíblia quando vai abordar esse tema da pena de morte, né? Um erro que acontece, muitas pessoas confundem aquilo que a Bíblia está falando da minha relação pessoal com o outro, do cristianismo como o meu relacionamento com o outro, quando a Bíblia diz para eu não revidar o mal com o mal, ou seja, eu como cristão, eu não posso matar o sujeito porque matou meu filho, eu não posso matar o sujeito porque ele, por vingança,
né, a ideia de não matar, e se eu como cristão não posso nem ficar aqui querendo matar o sujeito que vem me assaltar, não, né, se eu morrer, num assalto eu optar por morrer e não matar o ladrão, não reagir para tentar matar o ladrão, né, eu não vou reagir, já fui assaltado, não reagir por duas coisas, por duas razões. Uma, né, é um jeito de não morrer, e também um jeito de não ter que matar o sujeito, porque se você reage, e aí? O que você vai fazer com o sujeito agora? Ou seja, você pode ter que matar o sujeito. Então, ou seja, aí eu estou preservando a vida, mas é diferente num contexto de, ele vem para me assassinar. Eu tenho direito de escolher se eu quero deixar que ele me mate ou não. Eu tenho direito de escolher como cristão, eu posso matá-lo e é legítimo. Também, no caso da pena de morte, né, as pessoas confundem essa reação de vingança, o relacional de não matar, no sentido de não cometer assassinato. Eu, como cristão, não posso sair matando pessoas, e eu, como cristão, eu posso até optar, né, num caso de uma tentativa de homicídio, eu preferi morrer do que matar o outro, beleza, é uma opção, é cristão fazê-lo, vou me sacrificar pelo outro, já sou salvo, ele não, quem sabe Deus age na vida dele, beleza. Mas agora, quando entra a discussão de pena de morte, isso não é uma discussão de individualidade, isso é uma discussão de república, isso é uma discussão de governo. E aí, o posicionamento bíblico do Velho Testamento é o mesmo do Novo. A pena de morte, a discussão de pena de morte é uma punição legítima, biblicamente é legítimo. Velho e Novo Testamento não mudou. Não tem diferença de Velho e Novo Testamento para isso. Ou seja, as pessoas usam textos absurdos para defender a não pena de morte. Jesus disse para não matar, Jesus disse para amar o próximo. Jesus falou assim, se o cara te assaltar, te levar a túnica, dá a capa também. Ou seja, você vai entender que isso vale para o Estado. Então o Estado não pode punir quem rouba, não deve nem prender quem rouba. Pelo contrário, tinha que fazer quase igual o Brasil faz mesmo, recompensar o cara que rouba, né? Dar salário para ele. Ou seja, você tem que dar recompensa para quem rouba, porque Jesus falou assim, se levar a capa, dá a túnica. Você corre atrás do ladrão, descobre quem ele é, roubou o seu celular. Aí você falou, esqueceu o carregador. Vai lá e leva o carregador para ele. Não, não é isso. Ou seja, o que Jesus está falando aqui não tem a ver com Estado, com organização de Estado. Tem a ver com desprendimento das coisas materiais. De você não ser apegado às coisas. De entender que vida vale mais do que, que vida vale mais do que coisas. Beleza. Agora, quando a Bíblia vai falar de república, aí o referencial não é aqui o que Jesus está falando no relacional. É o que Jesus falou através de Moisés de como organiza o Estado. Na organização do Estado o sujeito estava lutando corporalmente com o outro que atacou e tal, e aí acidentalmente matou. O que era previsto ali? Ele ia para a cidade refúgio, ficava na cidade refúgio até a morte do sacerdote. O pastor Juliano estava falando aqui de penitenciária, não existia penitenciária, mas tinha o esboço disso já, que era a cidade refúgio. Ele ficava na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morria, ele podia sair da cidade refúgio e viver normalmente. Até então ele tinha que ficar na cidade refúgio. Se ele saísse, a família do morto podia matá-lo, como vingança, como punição. Agora, se ele matasse intencionalmente, ele foi lá assaltar e matou o sujeito para roubar, matou o sujeito por vingança, pena de morte para ele. Isso é legítimo na Bíblia. Quem mata perde direito à vida. Isso é o princípio bíblico. A lei de talião, dente por dente, olho por dente, passou? Não passou não, gente. Na verdade, as pessoas entendem errado a lei de talião. Porque elas falam assim, olho por olho, dente por dente, lá no Velho Testamento. No Novo, não. Você tem que entender certo a interpretação da lei de talião. A lei de talião era assim, olho por olho. Ou seja, o que é isso? Justiça. Se o cara furou o teu olho, você só pode, para puni-lo, furar o olho dele. Isso é um princípio de justiça. Você não pode furar os dois olhos dele porque ele furou um seu. Você só pode furar um olho dele. Aqui tem um princípio que a lei tem que punir o sujeito de forma equânime, igual, justa. A lei não pode punir com mais do que o que aquele tipo de crime requer. Esse é o princípio do olho por olho, dente por dente. Ou seja, ele quebra meu dente, eu quebro 2 dentes dele, eu fui injusto. Eu fui justo ao quebrar um, fui injusto ao quebrar o segundo dente. Então agora tem que quebrar o meu para igualar.
Ou seja, o princípio é esse. Não é assim, quebrou o dente, tem que quebrar o dente do outro. Não, não é isso que a lei de Italião está dizendo. A lei está dizendo assim, só pode, no máximo, punir o outro com quebra de um dente dele. Pode criar outro, pode ser multa, pode ser, vai pagar o conserto do dente, mas no máximo a punição é quebra um dente dele. Até aí é justo, daí para frente é injusto. Agora, se ele matou, até onde a lei permite que ele seja punido? Aqui é o princípio bíblico, né? Só pode ser punido até, não pode matar o filho dele, não pode matar a mulher dele junto, só mata no máximo a ele. Então, pela Constituição, pela ideia de Estado na Bíblia, o Estado executar o sujeito porque ele matou, e olha, isso é muito grave, gente, a discussão aqui, ela é muito profunda. Por quê? Preste atenção, quando o Estado, vamos pensar no nosso sistema, no nosso Código Penal brasileiro, quando o sujeito, vamos dizer, o sujeito é assassino, ele mata 10 pessoas e ele vai preso, pega 300 anos de cadeia, ele só pode ficar 30, e ainda vai ter um monte de benefícios, poderá sair até antes. Aí esse sujeito sai, vai lá e mata outra pessoa. O Estado é corresponsável daquele assassinato. O Estado é assassino junto daquela pessoa que ele soltou, porque é um assassino inveterado, e vai sair, está avisando que vai matar de novo, e ele sai e mata de novo. O juiz que soltou é assassino junto com ele diante de Deus. O Estado vai prestar contas a Deus daquela pessoa que o Estado deveria reter com pena perpétua, ou até com pena de morte, porque ao fazê-lo ele vai livrar outras pessoas. E olha quantas pessoas saem da cadeia e já saem para matar. No induto de Páscoa, no induto de Natal, ele sai lá e executa outras pessoas. O Estado é corresponsável. O Estado ele existe para proteger o cidadão de bem e punir o homem ímpio que se comporta de maneira ímpia. Princípio bíblico de punição, ele tem que ser punido de forma justa, correspondente ao tamanho do crime que ele cometeu. Quando alguém vai cometer um crime de assassinato, ele tinha que pensar que esse crime diante de Deus o torna passivo também de ser morto pelo que ele cometeu, pagando pelo que ele fez.